convidar aqui, não sei quantos de vocês já conhecem o pastor, e vou pedir mais uma vez, para vocês receberem com alegria, através de uma salva de palmas, pela vida do pastor Rafael Abdala, pastor da Primeira Igreja Batista de Guarapari, e um dos jovens pastores que tem liderado no nosso tempo através da palavra de Deus. Eu creio que é muito especial você que é jovem estar aqui hoje para receber uma palavra de Deus através da vida dele. Eu quero orar pela vida dele junto com os irmãos. Quero pedir para que vocês estendam as suas mãos aqui, para que nós possamos orar pela vida do pastor Rafael. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use a vida do teu filho agora, Pai, para engrandecer o teu nome e pregar a tua palavra, de modo que os nossos corações venham ser impactados e transformados, Deus, pelo agir do teu Espírito Santo, Pai. Que o pastor Rafael se sinta aqui à vontade para ministrar, sabendo que aqui é a igreja do Senhor, Pai. Que seja um tempo aqui onde a bênção do Senhor esteja sobre nós, e especialmente sobre a vida do pastor, para ministrar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz de Jesus, queridos, uma boa noite. Eu quero agradecer ao pastor Michel, ao pastor Lucas, por essa oportunidade tão especial de estar aqui, e convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, o capítulo 7. Lucas, o capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 39, e eu quero conversar com vocês nessa noite sobre a principal mensagem do cristianismo, que é o Evangelho da graça de Deus. Se te perguntarem o que você aprendeu hoje aqui, você dirá que aprendeu sobre o Evangelho da graça de Deus. E nós partimos de Lucas 7, a partir do verso 39, diz assim: ao ver isso, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o está tocando, porque é pecadora. Então Jesus disse a Simão: Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. Dize a mestre: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual dos 2 o amará mais? Respondeu-lhe: suponho que o que mais foi perdoado. Ao que lhe disse Jesus: julgastes bem. E Jesus, voltando-se para a mulher, diz ao fariseu: vês essa mulher? Cheguei em tua casa e não me destes água para os pés. Ela regou os meus pés com as suas lágrimas e secou-os com os seus cabelos. Não me destes um ósculo. Ela, no entanto, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça. Ela derramou unguento sobre os meus pés. Por isso eu te digo que perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Agora, quem pouco ama, pouco é perdoado. Jesus dirige-se à mulher e diz: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam ao redor da mesa disseram entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus se dirige uma última vez à mulher e diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Havia nesse tempo uma rivalidade muito grande entre os fariseus e Jesus. De todos os grupos do judaísmo, os fariseus foram, sem sombra de dúvidas, os que mais rivalizaram com o Filho de Deus. Os fariseus colocaram um alvo nas costas de Jesus e disseram: nós vamos acabar com a sua vida. Os fariseus não gostavam de Jesus. Os fariseus antagonizavam com Jesus. Os fariseus queriam ver Jesus morto. O texto dessa noite, então, se reveste de algo especial, porque nós temos um fariseu, cujo nome, muito comum naquela época, o seu nome é Simão. E esse um fariseu chamado Simão resolve convidar Jesus para um jantar na sua casa. Eu não sei você, mas eu não costumo chamar inimigo para jantar lá em casa. Eu não costumo dar jantar só para fazer média com o inimigo. Então, de alguma forma, nós podemos entender que esse fariseu chamado Simão
na contramão do grupo que ele representa, na contramão de todo o colégio dos fariseus, ele queria criar algum tipo de aproximação com Jesus. Ele faz o convite, Jesus aceita, ele prepara um belo jantar, ele convida outras pessoas, e agora está ali Jesus na casa de Simão o fariseu. Se o texto terminasse aqui, eu convidaria você a aplaudir o Simão, eu convidaria você a aplaudir o fariseu. Por quê? Porque ao contrário do grupo que ele representa, esse fariseu quer aproximação com Jesus, esse fariseu quer contato com Jesus, esse fariseu quer Jesus dentro de casa. O problema é que o texto não termina aí. Nessa altura de Lucas capítulo 7, Jesus já é um homem famoso, ele não consegue ir para algum lugar e passar desapercebido. E quando começa a circular na vizinhança a notícia de que Jesus está na casa de um fariseu, o que não é muito comum, essa notícia chega para muitas pessoas, dentre as quais uma mulher. Nós não sabemos o seu nome, mas sabemos a sua condição moral, uma mulher pecadora. Os estudiosos do Novo Testamento concordam que mulher pecadora aqui foi um jeito brando de Lucas ao escrever, falar de uma mulher de reputação reprovável, falar de uma mulher que, segundo alguma parte da teologia do Novo Testamento, alguns comentaristas a consideram inclusive uma prostituta, mas enfim, uma mulher de reputação reprovável, uma mulher que tomou decisões erradas, uma mulher de má fama na praça, uma mulher que ninguém queria dentro de casa, uma mulher que já frequentou várias camas, uma mulher que já frequentou vários ambientes hostis. Essa mulher invade a casa do Simão fariseu. Ela não recebeu o convite, nem poderia. Havia entre essa mulher e a casa do fariseu uma distância enorme, uma distância social, uma distância cultural, uma distância econômica, uma distância moral, mas ela ultrapassa aquele quilômetro de distância que aquela porta representava, se põe por detrás de Jesus e começa a adorá-lo, em estado de profundo arrependimento, quebrantamento e adoração. E aqui acontece um escândalo. E qual é o escândalo que acontece aqui? É que Jesus recebe a adoração de gente dessa laia, é que Jesus recebe a adoração de gente desse tipo, é que Jesus recebe a adoração de gente com um passado de tantas marcas, de tantos erros, de tantas escolhas mal feitas. E é nesse momento que o Simão fariseu revela a sua verdadeira identidade. Eu queria que a sua Bíblia ficasse aberta, porque nós vamos analisar versículo por versículo daqueles que nós lemos. Olha comigo o verso 39, diz o texto, que ao ver isso, o fariseu disse consigo mesmo. O que é dizer consigo mesmo? Dizer consigo mesmo é pensar, de modo que não saiu nada da boca dele, ele simplesmente pensou que se esse homem fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o está tocando, porque é mulher pecadora. Ele não pode ser o Messias, está pensando o fariseu. O Messias não seria tocado por gente dessa laia, o Messias não seria tocado por gente desse tipo. Como é que pode? E aqui entra um detalhe importante. Por que Jesus sabia o que esse homem pensou, sem que esse homem nada dissesse? O Salmo 139 nos apresenta 3 atributos incomunicáveis de Deus, isto é, 3 atributos que só Ele tem. Diz o Salmo 139 que Deus é onipresente. Se você tomar as asas da alva, lá em cima você encontra Deus. Se você fizer da sua cama a profundeza de um abismo, lá embaixo você encontra Deus. Diz também o Salmo que Deus é onipotente. Ele te viu uma substância informe no ventre da sua mãe. Quando você era só um feto no ventre, Deus já te conhecia. Mas diz o Salmo também que Deus é onisciente. Antes da palavra me ser formada à boca, Ele já a conhece toda. Então, se na casa de Simão fariseu está um convidado que sabe o que ele pensa sem que ele nada diga, só há uma conclusão para nós nessa noite: é que esse convidado de nome de Jesus não é simplesmente um homem, ele é o próprio Deus. Ele sabe o que o outro pensa, ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares. E agora, Jesus, ouvindo esse relato, propõe uma parábola, mas antes, eu queria estabelecer com você aqui um princípio.
E o princípio é: não adianta convidar Jesus para sua casa e não dar a Ele total liberdade de ação. Não adianta convidar Jesus para a sua vida e não dar a Ele total liberdade de ação. Quem é o Simão fariseu? Ele está dizendo assim: Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui em casa, mas minha casa, minhas regras. O Senhor é bem-vindo aqui em casa, mas aqui o Senhor não pode ser tocado por quem o Senhor quer. Tem que passar pelo meu crivo moral. O Senhor é bem-vindo aqui em casa, Jesus, mas o Senhor se comporte, porque a casa é minha. Conhece gente assim? O Senhor é bem-vindo aqui em casa, Senhor, mas esse quarto tem coisas do meu passado que eu não quero que o Senhor veja. O Senhor é bem-vindo aqui em casa, Senhor, mas esse armário tem coisas que eu coleciono que não te dizem respeito. O Senhor é bem-vindo aqui em casa, Senhor, mas nessa gaveta tem uma negociata que eu fiz que eu não quero que o Senhor veja. O Senhor é bem-vindo aqui em casa, mas no meu telefone o Senhor não toca. O Senhor é bem-vindo aqui em casa, mas o Senhor se põe no seu lugar. Gente que quer Jesus em casa como um amuleto, como um boneco de barro, como um ser inerte. Mas a boa nova do Evangelho é: você quer Jesus na sua casa? Prepare-se, Ele pode mudar as coisas de lugar. Você quer Jesus na sua vida? Prepare-se, Ele pode e vai mudar as coisas de lugar. Onde Jesus está, nada permanece como estava. E agora, Jesus propõe uma das menores parábolas da Bíblia. Porque Jesus olha para aquele homem e diz: Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. Não são duas nem três. E a resposta de Simão é: dize-a, mestre. Claro, para Simão, o fariseu, Jesus é apenas um mestre, um rabi, um sábio, um filósofo, não é um salvador. E agora nos versículos 41 e 42, repare comigo, Jesus propõe uma das menores parábolas da Bíblia, que nós vamos chamar nessa noite de a parábola da graça. Disse Jesus: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. O que é isso? Você se lembra muito bem que um denário era uma moeda correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Portanto, um dos devedores devia 1 ano e meio de salário, é muita grana. E o outro devedor, 50 denários, devia cerca de 1 mês e meio de salário. Jesus está colocando em perspectiva que um deve muito mais e o outro deve muito menos. Um deve 10 vezes mais do que o outro e o outro deve a 10ª parte de um. Devedores diferentes, montante da dívida diferente, o que fizeram com o dinheiro é diferente, mas grife a primeira frase do versículo 42, porque a primeira frase do versículo 42 é, na minha opinião, uma das melhores definições do Evangelho da Graça. Diz assim: não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a dívida de ambos. O que é isso? Os devedores são diferentes, fizeram coisas diferentes, possuem realidades diferentes, a quantidade da dívida é diferente, o montante do débito é diferente, mas entre um e outro tem uma coisa em comum: nem o que deve mais e nem o que deve menos tem condição de pagar o que deve. O que isso tem a ver comigo e com você numa noite de segunda-feira? Jesus está contando a nossa história. Algumas pessoas tiveram o privilégio que eu não tive, mas meu filho tem, de nascer num lar evangélico e de serem criados à luz dos melhores princípios, louvado seja Deus por isso, e conheceram Jesus desde a infância e se guardaram isentos da corrupção do mundo, em santidade, louvado seja Deus. Sabe o que essas pessoas são, à luz de Romanos 3:23? Pecadores. Eu até concordo que só devam 50, vida correta e tudo mais. Pecadores, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas algumas pessoas, até serem alcançadas por Jesus, até tomarem uma decisão por Jesus, fizeram o que podiam e o que não podiam. Negligenciaram o próprio corpo, a própria consciência, a própria moral, os próprios instintos. Mas foram alcançados pela graça, entregaram-se a Jesus lá pela sua maturidade, depois de testar e destestar tudo que o mundo oferece. Sabe o que essas pessoas são? Pecadoras. Eu até concordo que essa turma aqui deva 500, diferente da turma dos 50.
Entre esses dois tipos de gente, preste atenção nisso, entre esses dois tipos de gente, há muitas diferenças, é claro. É muito melhor se guardar isento da corrupção do mundo. Menos trauma na mente, menos marca no corpo. Viver isso aqui é uma loucura. Mas, entre esses dois tipos de gente, existe uma coisa em comum. Nem o mais puritano membro de igreja em Curitiba e nem o mais devasso traficante dessa cidade tem condição de pagar o que deve a Deus, não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Sob o ponto de vista cronológico, você pode dividir a Bíblia entre antes de Gênesis capítulo 3 e depois de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é a queda da raça humana. E por ocasião da queda da raça humana, o pecado já está instalado no nosso DNA. Quando o salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe, o salmista não está dizendo que a mãe andou aprontando, o salmista está dizendo, eu já nasci um pecador. Todo mundo nasce pecador. Eu sou pai de um pecadorzinho de 1 ano e 3 meses. Pirracento, pecado. A gente já nasce pecador. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Aí você diz, até as crianças, é claro. Eu não sei se no departamento infantil aqui da PIB acontece o que acontece lá na igreja. Quando uma criança cai, a outra ri. E ninguém ensinou, pai nenhum ensinou filho a rir da dor do outro. Ele já nasceu sabendo. Eu atendi uma avó desesperada no gabinete pastoral. Qual era o desespero da avó? O netinho dela, da nossa igreja, aprendeu a falar. Foi na sala e disse, vovó, eu quero um doce. A vovó falou, só se o seu pai deixar. O pai estava no escritório do apartamento, do lado da sala. O menininho foi, ovelhinha foi, e falou, papai, vovó falou que se o senhor deixar, ela vai me dar um doce. O pai falou, não, já temos um combinado, é só no final de semana, de jeito nenhum. A avó ouviu, e o menino voltou e falou assim, 2 anos e meio, vovó, papai deixou. Aí essa senhora, pastor Lucas, marcou um horário comigo, porque pastor tem que ter resposta para tudo. E aí é que a gente conhece as nossas ovelhas. Ela falou assim, pastor, onde que esse menino aprendeu a mentir? Esse menino ainda não vai para a escolinha, é de casa para a igreja, da igreja para casa. E olha o que ela disse para mim, nós nunca mentimos na frente dele. Eu pensei, quer dizer que nas costas é uma miséria, mas na frente nós nunca mentimos na frente dele. Como é que ele aprendeu a mentir? Eu falei, minha senhora, a senhora não precisa ensinar o seu neto a mentir, ele já nasceu sabendo. Ele já nasceu corrompido pelo pecado. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e o seu neto não é exceção. O mal que eu tento me afastar de praticar é o que eu mais pratico. O bem que eu tento, nem sempre dou êxito. Somos todos pecadores. Talvez o que vá nos diferenciar é a quantidade da dívida. Tem quem deva mais e tem quem deva menos. Mas nem quem deve mais e nem quem deve menos dá conta de pagar. A mensagem do evangelho é, Deus enviou o seu filho para pagar a nossa conta, aleluia. Deus enviou Jesus para quitar o débito, louvado seja Deus. Deus enviou Jesus para rasgar o escrito de dívida que havia contra nós, aleluia. Bem, ao longo da história, pastor Cuco, algumas pessoas têm abusado do conceito da graça. Os liberais abusam do conceito da graça. Porque um liberal dirá o seguinte, já que não tem como pagar, já que não importa se você é o cidadão mais puritano de Curitiba ou se o bandido mais devasso, então viva de qualquer jeito, porque não tem como pagar. No final, o Deus bonzinho vai perdoar todo mundo. Isso é uma heresia. E heresia precisa ser repreendida. Você repreende demônio, mas você também repreende heresia. A graça não é desculpa para pecado, pelo contrário, 2 Timóteo 2:1 diz, fortificai-vos na graça. A graça é um instrumento para uma vida santa. A graça anda de mãos dadas com a santidade. Quando eu percebo que sem merecer,
como eu percebo que sem mérito algum, Ele resolveu me amar, Ele resolveu se entregar por mim, Ele pagou um preço de uma dívida que nem dele era minha, eu faço questão de viver uma vida santa. Eu não obedeço simplesmente para ser salvo, eu fui salvo pela graça. Mas porque fui salvo, eu faço questão de obedecer. A graça anda de mãos dadas com a santidade. A graça nunca foi e nunca será uma desculpa para uma vida qualquer e pecaminosa. A graça, uma vez através do Espírito Santo habitando em nós, nos impulsiona para uma vida santa. Gente que conhece o Evangelho da Graça é gente que se torna santa, santa, santa. Bem, agora Jesus faz uma pergunta no final do verso 42. E a pergunta, repare comigo, é: qual dos dois o amará mais? A resposta no verso 43 de Simão, fariseu, é: suponho que o que mais foi perdoado. E Jesus replica: julgastes bem. O verbo supor é usado pelo fariseu como uma ironia. O verbo julgar é usado por Jesus no sentido de discernimento. Você discerniu bem. E a partir do verso 44, Jesus coloca diante dessa igreja tão linda aqui reunida as consequências de quem descobre o Evangelho da Graça. Se você está aqui porque foi alcançado pelo Evangelho da Graça, se você está aqui porque descobriu que Ele nos transportou, segundo Colossenses 1, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e a remissão de pecados. Se você descobriu que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse em Cristo consigo todas as coisas, quer sejam as que existem nos céus, quer sejam as que existem na terra. Se você descobriu o Evangelho da Graça, se você descobriu Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, isso não vem das vossas obras para que ninguém se glorie. Se você descobriu que quando você partir dessa vida, não poderá entrar no céu dizendo: eu mereço estar aqui, eu fiz por onde estar aqui, olha aqui o meu currículo, olha aqui quantas conferências eu participei, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou higiênico. Se você descobriu que a porta do céu só está aberta por causa do sacrifício de Jesus, então tem algumas consequências para a sua vida. Primeira delas, verso 44, visão. Quem conhece o Evangelho da Graça tem visão. Olha a pergunta de Jesus no verso 44, diz assim: e Jesus, voltando-se para a mulher, diz ao fariseu: vês essa mulher? Vês essa mulher? Essa é uma pergunta estranha, parece-me uma pergunta retórica. É claro que viu. Tanto viu que censurou Jesus, tanto viu que se sentiu ultrajado porque uma mulher desse nível entrou na casa de um homem santo como um fariseu. Vês essa mulher? Não há registro no texto de que o fariseu fosse cego. Não há registro no texto de que o fariseu fosse míope, astigmata, portador de hipermetropia, glaucoma, catarata, qualquer coisa dessa. É claro que ele vê. Jesus está falando de outro tipo de visão. Vês essa mulher? Você percebe que entrou na sua casa mais do que um pedaço de carne? Será que você se dá conta que entrou na sua casa mais do que um passado, mas uma expectativa de futuro? Mais do que alguém que cometeu tantos quantos erros possíveis, mas alguém que pode mudar e está em processo de arrependimento? Você vê essa mulher? Uma das coisas que o Evangelho da Graça faz conosco é restaurar a nossa visão. O José Saramago disse em Ensaio sobre a Cegueira que a nossa sociedade é cega. Cega não pela incapacidade, digo eu, de discernir cores e contrastes. Nós somos cegos porque o ser humano inventou telescópios capazes de enxergar outros astros da amplidão, não consegue enxergar o vizinho. O ser humano inventou um microscópio que todas as vezes você vai tirar sangue para laboratório, o ser humano inventou máquina para enxergar o interior do seu sangue, mas não consegue enxergar quem mora debaixo do mesmo teto, quiçá quem divide a mesma cama.
Ou você não conhece menino que é órfão de pai vivo? Menina que é órfã de mãe viva? Marido que é viúvo de mulher viva? Cegueira. Gente que não se enxerga mais. Gente que não consegue ver o outro mais. Cegos. A pergunta de Jesus para esse homem é: você vê essa mulher? E Jesus te faz essa pergunta hoje: você vê essa mulher? A pergunta é: por que nós precisamos de visão? E a resposta é simples: porque nós servimos a um Deus que vê. Gênesis capítulo 16, verso 13. Agar está perambulando pelo deserto, foi humilhada pelo seu patrão, foi rechaçada pela sua patroa, está grávida, picos hormonais lá na altura, com o menino. O homem que botou o menino na barriga dela, botou ela para fora de casa. Patriarca da nossa fé. E quando ela está perambulando pelo deserto, perdida, desorientada, com um sentimento de descartável, foi usada e jogada fora, ela tem um encontro com Deus. Em Gênesis 16, 13, aquela mulher faz uma declaração belíssima: tu és o Deus que vê. Meu patrão não me vê, mas o Senhor me vê. Minha patroa não me vê, mas o Senhor me vê. Por que a igreja precisa de visão? Porque ela serve a um Deus que vê. Acrescente a Gênesis 16, 13, João 1, 48. Jesus está chamando os seus primeiros discípulos. Filipe encontra Natanael e diz: nós encontramos aquele de quem os profetas falavam. De onde ele vem, quer saber Natanael? Resposta: de Nazaré. Pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? O Natanael era xenofóbico, preconceituoso, elitista. Nazaré era subúrbio, periferia, favela. E na compreensão de Natanael, o Messias esperado não podia vir do subúrbio. Aí a resposta de Filipe é: venha e veja. Não adianta eu te contar, você precisa ver. E Jesus está observando essa cena. E aí, desculpe pessoal, Jesus tem uma característica que eu confesso, tenho tentado e fracassado miseravelmente. Jesus consegue falar bem de quem fala mal dele. E eu sei que você também consegue, porque você é maravilhoso. O Natanael está sendo preconceituoso com Jesus, e Jesus olha para o Natanael e dá um testemunho público: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Me ajuda, né? A pessoa está te detonando e você chega: ó que maravilhosa. A pessoa está arruinando sua reputação e você diz: olha que pedacinho do céu. Mas nesse momento a atenção de Natanael é chamada: de onde é que esse homem me conhece? De onde é que esse favelado me conhece? João 1, 48, Jesus diz: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Eu te vi. Eu te vi quando você estava sentado debaixo daquela figueira. Eu te vi. Natanael descobriu debaixo da árvore o que Agar descobriu no deserto: nós não servimos a um Deus cego, o nosso Deus está nos vendo. E naquele momento Natanael trocou a sombra da figueira pela sombra da videira, trocou a sombra da árvore pela sombra do Onipotente, porque ele descobriu uma verdade muito simples: Deus está vendo você, Deus está vendo você, Deus está vendo você, Deus está vendo você. Você pode não ser visto por um pai, por um professor, por um amigo, por um relacionamento frustrado. O Deus Todo-Poderoso te enxerga. O Evangelho da Graça coloca em nós a capacidade de ver o outro. A sociologia moderna cunhou um termo chamado invisibilidade social. São as tantas pessoas pelas quais nós passamos vindo para essa igreja essa noite, mas nós não as enxergamos. Elas passaram a um palmo dos nossos olhos, mas nós não as vimos. Porque são diferentes de nós, porque tomaram escolhas diferentes das nossas, porque têm uma visão de mundo diferente da nossa, porque fizeram opções diferentes das nossas, e que passam por nós nas ruas, nas esquinas, nos becos, nas sarjetas, e simplesmente nós não conseguimos enxergar, porque somos cegos. Mas quem recebe o Evangelho da Graça tem visão restaurada. Quem recebe o Evangelho da Graça diz como Eliseu disse ao seu servo: Senhor, eu peço-te que abra os olhos dele para que ele possa ver. E a minha oração nessa noite, no nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo, é que Deus renove a sua visão, que Deus renove a sua visão, que Deus renove a sua visão. Vês essa mulher, verso 44: cheguei em tua casa e não me destes água para os pés.
Ela, no entanto, regou os meus pés com as suas lágrimas e secou-os com os seus cabelos. Eu fico imaginando, nessa altura do campeonato, Jesus já tem mais de 30 anos. Um homem do Oriente Médio com mais de 30 anos possui pé, no mínimo tamanho 42. Então, ela chorou o suficiente para lavar 2 pés sujos do Filho de Deus. Naquele tempo não tinha asfalto, chão batido, não tinha sapato fechado, alparcas, sandálias abertas. Quando a pessoa chegava na sua casa, o pé dela estava sujo. Era medida de educação, de fineza, de elegância, fornecer bacia, água e toalha para que a visita ficasse mais confortável. Simão fariseu não fez isso. O máximo que a mão daquele homem chegava era no bolso para pagar um banquete para Jesus, não conseguia chegar no pé. E essa mulher foi chorando tanto, e ela chora tanto, e ela chora tanto, que os 2 pés, tamanho grande, do Senhor Jesus Cristo, foram sendo lavados pelas lágrimas de uma mulher pecadora, moralmente condenável. Eu fico imaginando que cada lágrima que escorre é a lembrança de um homem que a tocou lascivamente. Cada lágrima que escorre é a lembrança de um erro do seu passado. Cada lágrima que escorre é uma cama que ela frequentou. Cada lágrima que escorre é uma atitude errada, lasciva, imoral que ela tomou na sua vida. Cada lágrima que escorre é a confissão de uma pecadora. E Jesus não resiste a um coração quebrantado e arrependido. Ela pega a parte mais íntima do corpo de uma judia, isto é, o seu cabelo, e ela seca os pés de Jesus, porque ela viu. E os pés que fazem da nuvem o seu tapete estão sendo lavados pelas lágrimas de arrependimento de uma mulher imoral. Esse é o Evangelho da Graça. Mas em segundo lugar, repare comigo o versículo 45, por favor. O Evangelho da Graça nos dá uma segunda consequência, e ela é o afeto. Afeto. Olha o que Jesus diz no verso 45. Não me destes um ósculo. O que é um ósculo? Beijinho no rosto. Ela, no entanto, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Ela está dando afeto para Jesus. O fariseu acha que colocando a mão no bolso e comprando um filé mignon está bom para Jesus. Ela começa a beijar os pés do Filho de Deus, demonstrando para o Filho de Deus que ela tem por ele afeto. Achando-se indigna de dar um beijo em seu rosto, ela começa a beijar os seus pés. O Evangelho da Graça nos dá capacidade de demonstrar afeto para os outros. Irmão, presta atenção numa coisa. O discípulo de Jesus, o crente, precisa ser conhecido pela sua capacidade de amar, pela sua capacidade de cuidar das pessoas, pela sua capacidade de encorajar as pessoas. Não existe crente de cara fechada, incapaz de dar um sorriso no rosto. Segundo aos Coríntios 3,13, há uma denúncia contra Moisés. Paulo denuncia Moisés. Nós passamos o Pentateuco imaginando que necessariamente Moisés colocava um véu sobre o seu rosto depois do encontro com Deus para proteger os outros. Paulo denuncia Moisés dizendo que um dia Moisés fez isso para se proteger. Segundo aos Coríntios 3,13 diz assim: não sejamos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que o povo não notasse a glória do que se desvanecia. O que é isso? Traduzo. O brilho do rosto de Moisés ia sumindo e ele ficava com vergonha do brilho sumindo. Ele botou um véu para que o povo continuasse a pensar que a cara dele estava brilhando e não estava. Sabe, irmãos, às vezes o brilho dos nossos olhos some pela melhor, maior e mais poderosa mensagem de todos os tempos. Nós somos acolhidos por Deus, nós somos separados por Deus, nós somos comprados por Deus. Ele nos transportou para a luz e às vezes isso para de brilhar nos nossos olhos. Crente que tem olho brilhando pela mensagem do Evangelho não tem tempo para confusão. Crente que tem os olhos brilhando pela mensagem do Evangelho não tem tempo para discussão. Tem tempo só de desejar que todos os outros possam ter os olhos brilhando como eu tenho. Afeto, amar as pessoas. Quer um conselho espiritual nessa noite? É um conselho absolutamente espiritual para você. Dê bom dia para as pessoas. Dê boa tarde para as pessoas.
Diga obrigado para as pessoas. Agradeça as pessoas. Dê um sorriso para as pessoas. Ah, pastor, mas não estou com os dentes lá. Pastor Lucas resolve isso. Tem dentista nessa igreja. Sorria. Demonstre afeto. 2 Reis, capítulo 7, verso 9. 4 leprosos no cerco de Samaria. Deus faz um som que não existia aparecer para afastar os sírios do arraial. E quando eles estão saciados de comida, os 4 leprosos lembram dos seus lá em Samaria passando fome e dizem: nós não podemos nos calar, esse é um dia de boas novas. A boa nova que a gente recebe tem que ser afetuosamente compartilhada. Terceiro lugar, repare comigo por favor, até porque é tempo, veja só, tem alguém aqui que trabalha com recursos humanos? A pessoa, o melhor currículo pode te garantir a porta de emprego onde você quiser. Esse monte de currículo, esse monte de curso que você fez, pós do pós, inglês intermediário, aquele currículo poderoso te garante a entrada. A forma como você se relaciona te garante a saída. Tem muita gente extremamente competente que não foi a lugar nenhum. Tem muita gente muito melhor do que nós que não foi para lugar nenhum. Porque o melhor currículo garante que você entra, a forma como você estabelece relacionamento garante que você saia. O Max Geringer diz o seguinte: você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Então tem que ser gente boa, traduzindo. Tem que ter um sorriso, tem que construir pontes ao invés de edificar muros. Tem que saber se relacionar. E Deus nos ajude. Em terceiro lugar, repare comigo o verso 46, por favor. Quem conhece o Evangelho da Graça não tem apenas visão e afeto, mas tem unção. Unção. Olha o que Jesus diz no verso 46. Não ungistes a minha cabeça. Ela com bálsamo ungiu os meus pés. Jesus agora está cobrando um simples derramamento de óleo sobre a sua cabeça. Os estudiosos se debatem acerca de que protocolo é esse que Jesus queria estabelecer, ou que pelo menos cobrou do seu anfitrião, o Simão fariseu. Mas fato é que Jesus faz uma denúncia. Você não ungiu a minha cabeça. Ela trouxe um unguento num vaso de alabastro. E depois que ela lavou os meus pés, depois que ela secou com os seus cabelos, depois que ela beijou os meus pés, ela derramou um óleo. Então Jesus está dizendo: você não me ungiu, ela me ungiu. Leia a Bíblia. Pedro, o porta-voz do colégio apostólico, nunca ungiu Jesus. João, o discípulo amado que ouviu as batidas do coração do mestre, nunca ungiu Jesus. Jesus não foi ungido por Pedro, Jesus não foi ungido por Mateus, Jesus não foi ungido por João, Jesus foi ungido por uma mulher de reputação reprovável. Esse é o Evangelho da Graça. Não ungistes a minha cabeça, ela, no entanto, derramou unguento sobre os meus pés. O que é unção? Unção é revestimento de poder. A nossa declaração doutrinária nos apresenta 5 pontos acerca desse tema: salvação, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Salvação, justificação e regeneração num bloco único são traduzidos como atos. Eu fui salvo num ato. O Espírito me selou num ato. Glorificação, um estado permanente, metafísico, sobrenatural. Mas santificação, um processo. Então eu sou salvo num ato, passo por um processo de santificação até receber o estado de glorificação, pelo viés da morte ou pelo retorno do Mestre. O que nos importa aqui é que no ato da salvação você recebe o Espírito Santo.
No ato da salvação você é selado, como disse Paulo aos Efésios, pelo Espírito Santo. Mas é no processo de santificação que você se enche do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tem gente que se contenta em ter o Espírito, mesmo sem ser cheio do Espírito. Concordo com um teólogo brasileiro que diz que uma coisa é ter o Espírito presente, todo salvo tem, outra coisa é ter o Espírito presidente, governando as suas atitudes, dirigindo os seus passos, estabelecendo os seus conceitos, guiando a sua vida. Uma pessoa que tem uma unção de Deus é quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Unção não se compra, unção não se vende, unção não se aprende na escola. Unção é o fruto de uma vida cheia do Espírito. Quem conhece o Evangelho da Graça vive debaixo da unção do Todo-Poderoso e cheio do Espírito Santo. Eu vivi há alguns anos a melhor experiência espiritual da minha vida. Eu fui pregar no extremo norte do Brasil. A igreja que me convidou, uma igreja bem estruturada, perguntaram se eu poderia pregar em uma outra igreja cujo culto começava um pouco mais tarde. Eu disse, claro que sim, fui. Eu chego lá, uma garagem, um calor subsaariano, não tinha uma janela e um ventilador, não tinha reboco na parede, piso de chão batido, não tinha som, não tinha banda. Era um negócio desse tamanho assim que tocava CD. Para os mais novos, CD é um objeto redondo com um orifício no meio que produzia e reproduzia músicas e armazenava arquivos. Então tinha um playback arranhado. E aquele negócio tinha 2 microfones com fio, com as cápsulas tudo enferrujadas, chamada pré-tetânica. E 2 senhoras absolutamente desafinadas cantando os corinhos. O playback ia para cá, a senhorinha para lá. Aí o sujeito foi me apresentar, não fez bonito não, igual o pastor não. O sujeito que foi me apresentar não dominava bem a língua portuguesa. Ou era analfabeto, ou analfabeto funcional, no mínimo semi-analfabeto. Aí eu abri a Bíblia, abri a palavra de Deus para expor as escrituras. E meus irmãos amados, acredite se quiser, eu não conseguia começar a ler o texto. Eu fui tomado por uma presença tão forte que eu só sabia chorar. Eu venho de uma história muito difícil. Eu sou de 4 gerações de alcoólatras, fui o primeiro a converter lá em casa, crescemos na pobreza, meu pai tetraplégico. É difícil eu chorar, porque a vida foi meio dura. Mas eu sei que eu só chorava. E eu tentava engatar para ler o texto na primeira, e eu só chorava. E senti um negócio maravilhoso. Graças a Deus não era televisionado, não tinha transmissão. E eu chorava, e eu sentia a presença que eu nunca mais senti em qualquer outro ambiente. Naquele lugar não tinha coisa na parede, não tinha pintura na parede, não tinha piso no chão, não tinha sistema de som. Aquele lugar não tinha telão, aquele lugar estava inundado pela presença do Espírito Santo de Deus. E é isso que basta para a igreja de Cristo, a presença do Espírito Santo de Deus. E ali eu tive a mais significativa experiência espiritual da minha curta história de vida, porque ali, na falta de recursos, tinha a presença do Senhor. Não tenho prata e nem ouro, disseram os apóstolos à porta formosa, àquele coxo, mas aquilo que temos te damos, em nome de Cristo Nazareno, levanta. O problema é que hoje mudou. Hoje a gente tem prata e ouro, o que falta é a autoridade de mandar o outro levantar. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. A minha oração nessa noite é que Deus derrame da unção dele de forma poderosa sobre cada um de nós e nos habilite a proclamar o Evangelho da Graça. Mas em quarto lugar, repare comigo por favor o versículo 47. Qual é a consequência do Evangelho da Graça na nossa vida? A primeira, no verso 44, visão. A segunda, no verso 45, afeto. A terceira, no verso 46, unção. A quarta, no verso 47, perdão. Quem conhece o Evangelho da Graça descobriu o caminho do perdão. Olha o que Jesus diz no verso 47. Por isso eu te digo que perdoados são os seus muitos pecados. Grife a expressão muitos. Jesus não está passando um pano na vida pregressa daquela mulher. Jesus em momento nenhum desse texto, preste atenção, Jesus em momento nenhum desse texto é conivente com a vida pecaminosa daquela mulher.
Jesus em momento nenhum aplaude o seu passado. Jesus em momento nenhum diz que ela fez tudo certinho na vida. Pelo contrário, Jesus diz assim, os seus muitos pecados. Quer dizer, é muito pecadora. É um trem ruim. Pecadora mesmo. Mas sabe por que são perdoados os seus muitos pecados? Diz o verso, palavra de Jesus, porque ela muito amou. Quem conhece o evangelho da graça aprende o caminho do perdão. O que é o perdão? Primeiro, perdão para um discípulo de Jesus não é uma opção, é uma obrigação. Se você escolheu o caminho do discipulado cristão, perdoar para você deixou de ser opcional, passou a ser o seu dever. Segundo, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você não sente perdoar, você decide. Aliás, o que divide os meninos dos homens e as meninas das mulheres não é a idade, é a capacidade de deixarem de se mover pelo que sentem para se mover pelo que decidem. Tem menino de 60 anos que só se move pelo que sente. Parou de sentir troca, parou de sentir troca, parou de sentir troca, parou de sentir troca. E tem homem com 14 que aprendeu a decidir. O que separa menino de menina, o que separa os meninos e meninas dos homens e das mulheres é a capacidade de se mover não pelo que sentem, mas pelo que decidem. Tem muita coisa que eu faço que não sinto de fazer, mas devo fazer. E tem muita coisa que sinto fazer e não faço, porque descobri o caminho do evangelho. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Terceiro, não perdoar é tomar um veneno esperando que quem te feriu morra. Quem está morrendo é você. Essa é a melhor definição que eu conheço para mágoa. Mágoa é um veneno que eu tomo esperando que quem me feriu morra. Sou eu que estou morrendo. Quarto, não perdoar é carregar um miserável para todo lado. Você acorda, ele pesa a sua consciência. Na mesa do café, ele está na ponta da faca da manteiga. Você entra no ônibus, ele está pesando a sua bolsa. Ele está em todo lugar com você. Quinto, engana-se quem pensa que o maior beneficiado do perdão é quem recebe. Pelo contrário, é quem dá. Perdoar é absolver-se. Perdoar é tirar o peso. Sexto, há uma proporcionalidade entre o perdão divino e o perdão humano. Essa é a única parte da oração do Pai Nosso que Jesus explica. O pão nosso de cada dia ele não explica, todo mundo sabe, todo mundo quer pão. Exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, não precisa de explicação, isso é fácil, a gente canta. Agora, a parte que ele diz, perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, ele sabia que a gente não ia entender. Logo depois, em Mateus 6 ainda, ele explica, porque se perdoados os vossos irmãos as ofensas cometidas contra vós, o meu Pai que estás nos céus vos perdoará. Não entenderam não? Jesus repete, então se não perdoardes aos vossos irmãos as ofensas cometidas contra vós, então o meu Pai que estás nos céus não vos perdoará. Quem quer o perdão do alto tem que perdoar do lado. Sexto, perdão não é amnésia. De todas as características de Deus, confesso, eu só queria ter uma. Eu não queria ser onipotente, quanto mais poder, mais problema. Eu não queria ser onipresente, tem dia que eu quero sumir. Eu não queria ser onisciente, tem coisas que eu prefiro não saber. Mas aquilo que Miqueias diz que Deus consegue fazer, que é lançar pecados, lançar memórias na profundeza do mar, para não se lembrar mais, isso eu queria. Eu queria ter a capacidade de pegar cenas que eu tive que ver na minha infância e jogar no fundo do mar para não me lembrar mais, mas eu não consigo. Mas perdão não é amnésia. Para você nunca esquecer, perdão é como uma garotinha que sofre um incêndio doméstico, um incêndio no seu quarto, e ela queima essa região da mão, carne viva, quase tem que amputar a mão. Essa garotinha cresce, se transforma numa profissional bem-sucedida, vai em todos os cirurgiões plásticos do país, ninguém consegue remover a mancha. Impossível. Todas as vezes que ela olha para aquela mancha, ela lembra do incêndio, só que agora ela toca e não dói mais. Perdão não é esquecer, perdão é tocar sem dor. Quem conhece o evangelho da graça precisa apresentar o perdão de Deus ao mundo. Eu não vim aqui contar um discurso para você. Dentro da família disfuncional que eu nasci, havia uma determinada pessoa que chegava lá em casa e batia no meu pai. Você já imaginou o que é bater num tetraplégico? O que é bater numa pessoa que vive numa cama sem conseguir mexer nenhum membro do seu corpo?
E eu me lembro que quando essa pessoa chegava, eu ia para a cozinha lá de casa, uma mesinha baixinha de cozinha, uma madeira amarela clara, e eu ia me esconder com medo. Eu fui o primeiro lá em casa que foi alcançado pela graça de Deus. O tempo passou. Eu tive o privilégio de batizar o meu pai 1 semana antes dele falecer. Batizei a minha mãe, batizei a minha avó. E hoje essa pessoa outrora agressora, que me deu muitos traumas, é uma das pessoas que eu mais amo, que convivem comigo toda hora. Perdão. Não vim te contar um discurso, não vim te apresentar uma palestra. Eu vim dizer para você que não importa a marca da vida, você tem condições de perdoar. Ainda que depois do seu perdão você tem que se afastar. Pela sua segurança, pelo bem das suas emoções, sim, mas absolva, perdoe. Ainda que o perdão signifique a reconstrução para um novo ciclo e de afastamento, perdoe. Quem conhece o Evangelho da Graça deve perdoar. Mas em quinto e último lugar, eu chamo a sua atenção para os últimos versículos, estamos caminhando para o fim. Eu disse a vocês que analisaríamos cada um desses versículos, começamos no 39 e agora estamos no 48. No versículo 48, Jesus olha para aquela mulher e consolida a tese do perdão. Ela diz: os teus pecados estão perdoados. No versículo 49, os que estavam ao redor da mesa disseram entre si: quem é este que até pecados perdoa? E no verso 50, Jesus nos apresenta a última e principal consequência do Evangelho da Graça. A primeira é visão, a segunda é afeto, a terceira é unção, a quarta é perdão, mas a quinta, verso 50, é salvação. Agora Jesus olha pela última vez para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse é o milagre dos milagres. Esse é o presente dos presentes. Esse é o ponto máximo do Evangelho da Graça, que é salvar o pecador. Preciso de toda a sua atenção agora. Lucas capítulo 7 foi escrito de uma forma brilhante. 3 milagres são registrados no texto dessa noite, Lucas 7. 3 milagres. E eu quero provar para vocês que esses 3 milagres acontecem por ordem de importância. O primeiro milagre de Lucas 7 está entre os versos 1 a 10. Jesus cura o servo do centurião romano. Tendo se aproximado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião romano, implorando, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico, sofrendo terrivelmente. Ao que lhe disse Jesus: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas basta uma só palavra e o meu rapaz será curado, porque eu também sou sujeito de autoridade, e digo a esse meu soldado: vai, ele vai, aquele vem, ele vem, aquele outro faz isso e ele o faz. Tendo Jesus ouvido isso, admirou-se dele e disse aos que o seguiam: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Ponto. Jesus cura um homem doente. Esse é o primeiro milagre de Lucas 7, versos de 1 a 10. Jesus sai de Cafarnaum, anda 50 quilômetros até uma pequena cidade chamada Naim, que fica a 10 quilômetros sudoeste de Nazaré. E quando ele passa por Naim, tem um sepultamento correndo. Diz o texto que uma viúva estava no cortejo fúnebre, no desfile da morte do seu único filho. Diz o texto que, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Aproximando-se, tocou o esquife, quer dizer, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Levantou-se o que estivera morto e passou a falar. O segundo milagre de Lucas 7 não é mais curar um doente, agora é ressuscitar um morto. Percebe que está subindo? Percebe que está escalonando a dificuldade? Para Jesus é tudo fácil, mas para nós, o que é mais importante? A cura de um doente ou a ressurreição do morto? É evidente, mais difícil é a ressurreição do morto. Mas aí Jesus sai de Naim e continua seguindo, de Lucas 7, que ele recebe 2 emissários de João Batista. E depois os 2 emissários de João Batista chegam um convite para ele. E o convite é: Senhor, estão te chamando para um jantar. Onde? Na casa de um homem chamado Simão. O que ele faz? Ele é um fariseu. Jesus diz: eu na casa de um fariseu? Pois diga que eu vou. O resto da história você já conhece. Porque se o primeiro milagre de Lucas 7 é curar um doente,
Se o segundo tem um upgrade e é ressuscitar um morto, o terceiro e maior dos maiores milagres que possam existir é que Jesus salvou uma pecadora e mudou o seu destino eterno. A salvação é o milagre dos milagres. Mais do que ressuscitar, mais do que curar doentes, mais do que ressuscitar mortos, a salvação é o principal milagre de Lucas capítulo 7. Curar um doente até médico faz. Curar um doente até terapia faz. Ressuscitar um morto, Pedro ressuscitou Dorcas, Paulo ressuscitou Eutico, Elias ressuscitou o filho da viúva em Sarepta, Eliseu ressuscitou o filho da Sulamita. Agora salvar, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Pastor Lucas, se nessa noite nós rasgássemos um diagnóstico aqui, é provável que todos os jornais de Curitiba noticiassem que houve uma cura. Louvado seja Deus, é maravilhoso cura. Eu creio na continuidade dos dons. Mas se nessa noite chegasse um defunto aqui, os pastores se unissem, pusessem a mão e o defunto levantasse, isso ia parar no jornal da rede nacional. O problema é que dia após dia acontece o maior dos milagres, mas parou de dar manchete. O maior dos milagres parece que não dá like. Porque o maior milagre que pode acontecer na igreja de Cristo não é a cura de uma doença, não é a ressurreição do morto. O maior milagre que acontece na igreja de Cristo é a salvação de um pecador. É quando o destino eterno é alterado. Esse é o maior milagre. Isso deve inflamar o nosso coração. Isso deve colocar fogo no nosso coração. Isso deve nos fazer queimar o fato de que essa mensagem da graça que nós recebemos precisa ser anunciada a todos. Porque Tito 2,11 diz que a graça de Deus manifestou-se salvadora, trazendo salvação a todos os homens. E nós precisamos anunciar que Jesus continua salvando os pecadores que invadem a casa dos fariseus. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que essa conferência sirva de alguma forma para nos fazer assim, um processo de reapaixonar por essa mensagem. Essa é a mensagem. Todo o demais é adjetivo, é acessório. A mensagem do Evangelho é: Deus veio pagar através de Cristo a dívida humana para abrir espaço nas regiões celestiais para gente improvável como eu e como você. Se o seu coração pega fogo por essa mensagem, seja bem-vindo ao Evangelho da Graça. Porque para mim o grande escândalo não é Jesus ter salvado uma mulher com uma reputação igual essa. Para mim o grande escândalo é Jesus ter conseguido salvar alguém como eu. Ter conseguido salvar alguém como você. 1 de Pedro 1 diz: porque vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebestes os vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos, mas manifesto nos últimos dias por amor de vós. O Cristo, Filho do Deus vivo, continua com poder para salvar. E hoje nós podemos responder a pergunta do verso 49. Quem é este que até pecados perdoa? Ele é o pão da vida. Ele é aquele que, segundo Miqueias 5,2, haveria de nascer em Belém. Segundo Oséias 11,1, haveria de se refugiar no Egito. Segundo Isaías 11,1, seria conhecido como Nazareno. Ele no Pentateuco é aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente, a semente da mulher. Nos 12 livros históricos, ele é o herdeiro definitivo do trono. Nos 5 poéticos, aquele que já se assenta no trono. Nos 17 proféticos, ele é tanta coisa. Ele é aquele que vai converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Ele é o sol da justiça que traz cura em suas orlas.
Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nas narrativas do Evangelho, ele é aquele que veio na plenitude dos tempos fundar a sua igreja. Em Atos, ele é aquele que subiu para nos deixar o espírito da promessa. Nas 21 cartas, ele é o dono da igreja. Em Apocalipse, ele é aquele que escute, vai voltar para buscar a sua igreja. O Cristo quer que você fale e não te cales. Fale e ergas a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales. Ou as pedras clamarão. Que nessa noite Deus levante um exército de gente que não apenas foi alcançada pelo Evangelho da Graça, mas que vai gastar cada segundo de sua vida para contar a história mais poderosa do mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, amém. Eu queria orar com você. Eu queria orar por você, meu irmão, meu amigo, querido jovem, que quer nessa noite, diante do altar do Senhor, dobrar os seus joelhos, fazendo um compromisso. Eu vou gastar a minha vida para anunciar o Evangelho da Graça. É uma chamada só. Se você quer firmar esse compromisso comigo, sai de onde você estiver, venha se ajoelhar aqui, diante do altar do Senhor. E eu vou entender que você está firmando com Deus um compromisso de que vai gastar a sua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso, pode vir, não tem vergonha. Eu não apenas entendi essa mensagem, mas eu vou gastar a minha vida para proclamar essa mensagem. Se você quer fazer comigo essa oração, Espírito Santo, me capacita. Espírito Santo, coloca as palavras certas na minha boca. Espírito Santo, eu quero ser um vaso de honra na proclamação da mensagem do Evangelho. Espírito Santo, coloque diante de mim almas que precisam ser salvas. Espírito Santo, me use como testemunha na minha casa. Eu não quero subir sem o meu pai, eu não quero subir sem o meu irmão, eu não quero subir sem a minha mãe, eu não quero subir sem o meu colega. Me ajuda, Senhor, me ajuda a ser um instrumento de salvação para todos os povos. Nessa noite eu peço uma capacitação especial do Espírito Santo. Se essa é a sua oração comigo, sai de onde você estiver, se ajoelhe aqui e nós vamos orar pedindo o revestimento do alto, pedindo a unção do Espírito, pedindo o poder de Deus. Vou esperar você, pode chegar mais perto, juntar, vem cá, tem gente nos corredores, não tem problema. Eu quero orar com você, pedir que o Espírito Santo derrame dessa unção especial, dessa capacitação firme, para que sejamos nós instrumentos da graça de Deus, para que sejamos nós proclamadores da mensagem das mensagens, e que o Santo Espírito nos use como instrumento de salvação, no nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua santa presença, reconhecendo que nós somos pó e Tu és o autor da vida, reconhecendo que nós somos barro, mas Tu és o oleiro, reconhecendo que sem Ti nós nada podemos fazer. Primeiro, Senhor, nós queríamos Te pedir perdão pelas tantas oportunidades que nós desperdiçamos de falar do Teu amor, por tantas vidas que poderiam ter ouvido a mensagem da cruz através da minha boca e não ouviram, por tanta gente que eu deixei de anunciar o caminho da salvação. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Mas nós queremos também implorar uma capacitação do alto, um derramamento de poder sobre nós nessa hora, para que o Senhor nos dê ousadia, coragem, as palavras certas para anunciar que só Jesus salva. Essa é a mensagem que o mundo carece de ouvir. Essa é a maior necessidade do mundo, ouvir que Jesus veio salvar o pecador. E hoje nós cremos pelos olhos da fé que cada joelho que se dobra diante do Teu altar é um novo missionário do Senhor na universidade, é um novo missionário do Senhor no colégio, é um novo missionário do Senhor na vizinhança. Ó Deus, nós queremos apenas abrir a boca para que o Senhor coloque a palavra certa.
Encha-nos do teu Espírito, Senhor. Nós não queremos uma vida sem poder, uma vida sem autoridade, uma vida apequenada. Nós queremos ser cheios do teu Espírito. A tua palavra diz que o vento sopra onde quer. Vem soprar sobre nós nessa hora. Sopra vento, sopra vento, sopra vento, sopra vento, sopra vento, sopra e faz o coração queimar pela mensagem da cruz. Sopra, Espírito, e capacita os teus filhos e filhas. Capacita, instrumentaliza. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está levantando um exército de proclamadores da boa nova do Evangelho. O Senhor está trazendo despertamento pastoral, missional, para a glória do teu nome. Usa-nos, Senhor. Você pode estender as suas mãos aos céus e dizer isso comigo: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, ao Cristo Filho do Deus vivo, ao autor e ao consumador da nossa fé, ao dono da salvação. Glórias ao teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. A tua presença, Senhor. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Diga a Jesus: eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Jesus, diga aí. Neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Ajuda-me, Senhor. Eu quero estar
olhos a Ti, Jesus. Atraia nosso coração a Ti, Jesus. Faz-nos ver, Senhor, o quanto fomos perdoados. Aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Queremos Te amar, Senhor. Queremos ver o quanto fomos perdoados. Queremos Te amar de volta, Senhor. Amar o nosso próximo, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.